Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miguel. Esta videoaula é voltada principalmente aos alunos para os quais dou aula e são para revisão de conteúdo para a prova. Sendo assim, meu muito obrigado por acessarem o meu canal Cafofo da História. Desejo a todos vocês bons estudos e uma ótima prova. Aula 2. América Latina, lutas pela emancipação política. É uma revisão do conteúdo para a prova do 8º ano fundamental. Vai cair na prova o conteúdo abordado nesta videoaula e também o que foi trabalhado na sala de aula. Esta aula é a vídeo 3, Capitania Geral da Venezuela e Capitania Geral da Guatemala. A Venezuela começou as primeiras lutas pela independência em 1806. Mas a independência mesmo foi proclamada em 1811. Quem deu início, quem puxou à frente foi o general Francisco de Miranda, em 1806. Em 1808, Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha e eles aproveitaram isso. No que aproveitaram isso, em 1811, foi formado um triunvirato. O que é triunvirato? 3 pessoas governando. Aí isso chama-se de triunvirato. Está aqui o nome dos 3, certo? E em 1812, a Espanha enviou tropas para reprimir e acabar com essa ideia de independência. Francisco de Miranda ficou com medo e, sem autorização dos da terra, ele assinou uma rendição, como que, olha, a gente desiste da independência e a gente volta a ser colônia. Mas os da colônia não aceitaram isso. Moral de história, Francisco de Miranda foi preso pelo exército espanhol e morreu na cadeia, morreu na prisão. Simão Bolívar continuou a luta e em 1813 conseguiu estabelecer realmente a independência. A independência da Venezuela foi proclamada em 1811 e conquistada finalmente em 1813 através da liderança do militar Simão Bolívar. A Guatemala conseguiu a sua independência em 1821. Só que a Guatemala, que era uma capitania geral, geograficamente para a região era grande e ela se dividiu depois em mais países. Olha só, em 1821 conseguiu independência. Depois, por questão de disputas pelo poder político entre os crioulos, ela se dividiu em Honduras, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Guatemala e Panamá. Dividiu-se em 6 países. Entre 1821 a 1903, ela se dividiu em 6 países. Simón José Antônio de la Santíssima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte Andrade y Blanco. É o nome de Simón Bolívar. Ele era venezuelano, que nasceu em 1783, morreu em 1830, nasceu no final do século XVIII e morreu no meado do século XIX, e ele teve grandíssima participação nas lutas pela independência da Venezuela, Colômbia e Bolívia. Vice-reinado do Rio da Prata. Esse Rio da Prata hoje não se esqueça, é Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Então, aproveitando lá a invasão napoleônica, a Argentina começou a lutar pela independência, mas sempre na mão dos crioulos. A elite crioula que lutou por isso, certo? Em 1811, apesar de a Argentina apenas lutar pela independência, o Paraguai, em 1811, conseguiu se libertar da dominação espanhola. Em 1816, a Argentina conseguiu independência. E no conseguir independência em 1816, tentou unir todas essas, aí formar Províncias Unidas do Rio da Prata, mas não deu certo. Aí ficou o mesmo, Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai. O Uruguai, por sua vez, conseguiu a sua independência da Espanha em 1813, mas em 1816 o Brasil invadiu. No tempo que o rei de Portugal, Dom João VI, veio para o Brasil em 1808, aqui em 1816 estava morando no Brasil, ordenou a invasão no Uruguai. Aí o Uruguai passou a pertencer ao Brasil de 1816 a 1828, sendo que em 1821 ele foi oficializado como província cisplatina, ou seja, uma terra
é um estado, uma região que pertence ao Brasil, que era uma colônia de Portugal. Então, província Cisplatina era o quê? Uma parte do Brasil. Em 1828, com uma grande ajuda da Argentina, o Uruguai conseguiu se tornar independente, se libertou do Brasil e aí sim passou a ser o Uruguai. Então, 1813, independente da Espanha, e 1828, independente do Brasil, e aí, daí em diante, é Uruguai. Capitania Geral do Chile e do Vice-Reinado do Peru. Essas lutas iniciaram-se em 1810, mas o Chile só conquistou a independência em 1818, mas já sob o regime de república presidencialista. O Peru, em 1824, conseguiu independência também em regime república presidencialista. A Bolívia, 1825, foi o último país do continente americano a se tornar independente. Se você ver aqui no item 4, onde houve a última batalha entre espanhóis e latino-americanos. E a pessoa que também lutou e participou e foi peça decisiva, peça-chave nessa independência da Bolívia foi, mais uma vez, o venezuelano Simón Bolívar. E em homenagem a Bolívar, deram o nome de Bolívia. Por isso que a Bolívia tem esse nome, em homenagem a Simón Bolívar. Aqui você vê no mapa, geograficamente, onde ficava o vice-reinado do Peru, que é esse ponto vermelho, essa área vermelha. Do lado direito é o Brasil, domínio português. Do lado esquerdo, bege, vice-reinado do Rio da Prata. Não se esqueça, o Rio da Prata hoje é praticamente Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai. E à esquerda, mais embaixo, a Capitania Geral do Chile. República Dominicana. Em 1821, ela conseguiu se tornar independente da Espanha, mas no mesmo ano foi invadida pelo Haiti. E só conseguiu se tornar realmente país independente depois de ter expulsado os haitianos em 1844. Capitania Geral de Cuba. Em 1850, começaram a lutar pela independência. Através da intervenção, do apoio dos Estados Unidos, conseguiu a independência da Espanha em 1898, mas apenas mudou de dono. Politicamente, deixou de pertencer à Espanha, mas imperialisticamente foi dominada pelos Estados Unidos. Quer dizer, era um país, Cuba se tornou livre em 1898, mas sempre sob o imperialismo dos Estados Unidos. Apenas trocou de potência colonizadora. Mas, finalmente, em 1902, foi oficializada como República de Cuba. Que Cuba é uma ilha, ao lado direito dela há uma ilha menor. E essa ilha é partida em duas partes. A parte da direita ou do leste, República Dominicana. Da esquerda, oeste, é o Haiti. A República Dominicana, ao proclamar a independência em 1821, foi invadida pelo Haiti e só se libertou dela em 1844. Haiti, independência inspirada na Revolução Francesa. O primeiro país do continente americano a conseguir a sua independência foi Estados Unidos, 1776. O segundo país do continente americano a conseguir conquistar sua independência foi o Haiti, em 1804. Só que entre 1789 e 1804, muita coisa aconteceu, porque o Haiti era um território que pertencia à Espanha, e a Espanha cedeu à França em 1697. Em 1691, Toussaint, um líder negro no Haiti, conseguiu liderar um grupo contra a dominação, contra o escravismo, e a França permitiu que ele viesse a governar o Haiti em nome do rei da França. Em 1794, devido à questão da Revolução Francesa, foi declarada a abolição da escravidão em todas as colônias francesas.
Napoleão Bonaparte, após tomar o poder lá na França, enviou Charles para restaurar a escravidão, ou seja, voltou atrás da escravidão e voltou o escravismo lá no Haiti. E com isso aí, Charles terminou tirando Toussaint do poder através de muita traição. Toussaint foi enviado para a França e lá morreu como preso. Mas em 1804, Jean-Jacques conseguiu expulsar os franceses e o Haiti se tornou independente. A América Espanhola após a independência. Simão Bolívar desejava uma única confederação. O sonho dele é que a América Latina fosse forte e fizesse frente às potências europeias e aos Estados Unidos. Só que a luta interna pelo poder da elite crioula impediu isso. Em outras palavras, o egoísmo, né? O egoísmo foi maior. E com isso, tá aqui, você pode ver, a América se fragmentou em inúmeros pequenos países. Se fossem um só, seriam muito mais fortes. E predominaram no poder as elites crioulas locais. Naquele tempo, as elites crioulas locais. Hoje, as elites locais. Mudou nada, mudou apenas o nome, mas a realidade é a mesma. Por la irmandad entre los pueblos latino-americanos. Você pode ver que esse quadro aqui, isso pintado na rua, é para exatamente despertar nos países latinos a ideia de que nós somos um. Nós somos latinos, ao invés de ficarmos brigando uns contra os outros, que a gente se una. Senão as potências europeias e os Estados Unidos abocanham a América Latina. E para você eu desejo uma ótima prova, boas provas, bons estudos e até mais.